Momento de reflexão. E a minha temática na reflexão de hoje é o apelo de um cego. Alguns anos atrás, um amigo notou que eu estava com dificuldades de ver objetos à distância. O que ele fez em seguida mudou a minha vida. Tirou seus óculos e disse: "Experimente." Coloquei e, surpreendentemente, minha visão embaçada clareou. Por fim, fui a um oftalmologista que receitou óculos para corrigir meu problema de visão. A leitura de hoje em Lucas 18 traz um homem que não enxergava e que vivia em total escuridão, o que obrigava a mendigar para viver. As notícias sobre Jesus, o mestre popular e milagreiro, chegaram aos ouvidos do mendigo cego. Então, quando as viagens de Jesus o levaram para onde estava o cego, a esperança despontou em seu coração. "Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim!" Começou a gritar. Embora não tivesse visão física, o homem possuía visão espiritual sobre a identidade de Jesus e a fé que ele supriria a sua necessidade. Compelido por esta fé, gritava ainda mais alto: "Filho de Davi, tenha misericórdia de mim!" O resultado? A cegueira foi curada. Ele deixou de mendigar e passou a viver glorificando a Deus por poder a ver. Em períodos de escuridão, para onde você se volta? Ao que ou a quem você chama? O uso de óculos ajuda a melhorar a visão. Mas é o misericordioso toque de Jesus, o Filho de Deus, que tira as pessoas da escuridão espiritual para a luz. A alegria do Pai é conceder visão àqueles que lhe pedirem. Uma belíssima mensagem no dia de hoje, uma mensagem que nos fala sobre milagres, sobre cura, mas além disso nos fala sobre a visão. Falamos esta semana ainda sobre a visão, não é mesmo? Sobre você enxergar o quanto é bom e como é bom você poder enxergar e ver o colorido de Deus por todos os lados. Como é bom você identificar as coisas e analisar através de sua ótica, de sua perspectiva. E esta mensagem nos traz uma reflexão muito grande sobre a visão espiritual. Como tem estado a nossa visão espiritual? Eu não sei se você hoje utiliza óculos, se você enxerga 100% bem. Se você tem algum problema de visão que às vezes o impede de enxergar tudo da maneira como deve ser enxergado. E a pergunta que eu tenho para você nesta manhã é: como anda? Como está a sua visão espiritual? Será que você está precisando de óculos? Ou será que nem óculos mais serão suficientes para abrir os olhos do seu coração? Abrir os olhos da sua alma para ver a verdade de Deus. Essa deve ser a nossa preocupação, assim como você tem preocupação com a sua visão. Eu lembro-me muito bem de um acidente que sofri quando ainda criança. Sofri um acidente terrível. Terrível. Onde veio fogo na direção dos meus olhos. E de repente eu já não conseguia ver mais nada. Não conseguia mais enxergar.
Naquele momento, o desespero tomou conta da minha vida. Eu que não consegui abrir os olhos, pensei em primeiro momento, fiquei cego. E agora o que será de mim? Foi um desespero profundo, um desespero onde eu imaginava que jamais pudesse voltar a ver, então a vida perderia completamente o sentido, pois eu era uma pessoa normal, era uma pessoa que tinha todos os sentidos e via perfeitamente antes daquele acidente. E naquele momento de aflição, naquele momento onde eu pensava que estava cego, ou que havia ficado cego, eu pude fazer uma breve reflexão do quão importante a nossa visão, do quão importante os nossos olhos são para nós. E a caminho do hospital em desespero profundo, chorando por dentro, a minha visão começou a clarear. Eu comecei a ver a luz. Comecei a ver reflexos, vultos. A caminho do hospital, dentro daquele carro, eu consegui encontrar uma luz. Quando eu cheguei ao hospital, eu vi que tudo clareou. Eu sentia que os médicos falavam comigo, pois eu os via na minha frente. Por mais que fossem vultos, brancos, mas eu via aqueles profissionais trabalhando na minha frente para que eu pudesse me restabelecer. E aos poucos fui conseguindo abrir os meus olhos. Aos poucos a minha visão foi sendo restabelecida. E aquela preocupação, aquele desespero foi saindo de mim. Quando de repente eu abri 100% os olhos e conseguir ver nitidamente tudo o que estava à minha volta, eu pude glorificar a Deus e agradecê-lo pelo milagre que Ele havia feito na minha vida, pois um acidente daquela proporção teria tirado a minha vida, quem sabe, ou no mínimo do mínimo me deixado sem visão. Era o que poderia se esperar. Mas presenciando esse milagre eu pude agradecer a Deus depois e ver o quão importante é a nossa visão, por isso hoje eu digo com propriedade, como anda a sua visão? Eu pergunto, aliás, como anda a sua visão? Às vezes você consegue ver tudo perfeitamente. Nesse exato momento, às vezes você está olhando para todos os lados e vendo se há algum problema ou algum indício de problema com a sua visão. Mas e a visão do seu coração? Como está? A visão da sua alma? A visão das suas emoções? A visão dos seus sentimentos? Como está a sua visão espiritual? Quando você fecha os olhos, você se depara com a escuridão. Você se depara com nada. Você não consegue ver absolutamente nada. E da mesma forma é a nossa vida espiritual. Quando os nossos olhos espirituais estão fechados, não conseguimos ver absolutamente nada com ele. Os olhos desse cego retratado em Lucas, que gritou, que clamou por Jesus, os olhos dele estavam fechados. Ele não podia ver. Ele não tinha noção de que Jesus realmente estava por ali, de que era realmente Jesus e de que Jesus poderia curá-lo. Ele não sabia quem era o Filho do Homem. Poderia encostar em qualquer homem, imaginar que fosse o Messias, mas não. Isso não aconteceu porque os olhos espirituais, os olhos da fé daquele cego, estavam muito bem abertos, estavam contemplando tudo o que estava acontecendo perto de si. Tudo o que estava à sua frente foi sendo visto por ele através dos olhos da fé. A ponto dele gritar, não desesperadamente como eu gritei, mas a ponto dele gritar:
na esperança de que pudesse encontrar o que havia buscado. E na esperança do que os olhos de seu coração, o que os olhos da fé, o que seus olhos espirituais vira, pudesse se tornar realidade e o milagre acontecer. Então por isso ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, eu estou aqui, Jesus, socorro, pelo amor de Deus. Olhe por mim, Pai. E eu acredito que Jesus, no meio da multidão, em primeiro instante, pôde ter tido até dificuldade para ouvir aquele cego. E o cego, com essa percepção, gritou ainda mais alto: Jesus, filho de Davi. Então Jesus, com a sua sensibilidade e com a graça do Pai, pôde ouvir o que aquele cego pedia naquele momento. E a sequência da história você já conhece, né? Jesus restabeleceu a cura daquele cego. Ele foi curado mediante do que os olhos de sua fé vira. E já não era mais apenas os olhos da fé, os olhos espirituais, mas sim os seus olhos, que via tudo à sua frente, ele pôde contemplar. Eu imagino que a primeira cena que ele foi contemplar foi a natureza que Deus havia criado. O homem segundo a sua imagem e semelhança. Eu imagino que a primeira visão dele foi a que ficou marcado até o dia da sua morte, porque era a visão do milagre. Era a visão que correspondia às demais visões. Sim, nós temos muitas e muitas visões. Não são apenas essas as quais vemos todos os dias. As coisas surpreendentes que Deus criou e o que Ele faz por nós. Mas sim, quando dormimos, quando fechamos os nossos olhos carnais, abrimos os nossos olhos espirituais olhando para Deus e alimentando a nossa fé, porque com os olhos sobrenaturais vemos coisas incríveis que está fora do nosso alcance de conseguir. Como daquele cego. Não poderia ver de forma nenhuma com seus olhos, mas através da fé, através da visão que ele tinha. Ele não tinha vista, porém tinha visão de que iria ser curado, e assim foi. Então é para isso que eu chamo a sua atenção nesse momento, nessa manhã de sexta-feira, 5 de junho de 2020. Eu chamo sua atenção para perguntar mais uma vez: como está a sua visão espiritual? Como estão os olhos do seu coração? Estão abertos? Estão observando tudo o que acontece? Estão vendo e contemplando as maravilhas de Deus para com você? Ou estão fechados em meio à escuridão, sem poder ver nada? Pense nisso. E antes você perca sua visão, antes você não veja mais nada nesse mundo. Mas o que você não pode perder de fato é a visão do coração, é a visão espiritual. Porque através dela você vê o céu, através dela você vê a Deus. O que jamais conseguimos ver, os olhos da sua fé conseguem enxergar. Os seus olhos espirituais veem coisas que você não vê. Então jamais os deixe fechar. Por mais que você repouse, por mais que você durma, descanse, não deixe que os olhos espirituais fechem em momento algum. Porque a partir do momento que isso acontecer, pode ser fatal para você. Pois eles podem se fechar e não abrir mais, e daí? Imagina se você fosse dormir hoje, na noite de hoje, no dia de hoje, eu não sei, às vezes você trabalhou a noite toda, está chegando na sua casa agora e vai dormir. Agora imagina você sabendo que, a partir do momento que você dormisse, quando você fechasse os olhos, você soubesse que não iria mais abrir.
Você teria a capacidade, você teria a coragem de dormir mesmo assim? Se você tivesse essa opção, Lucas Oliveira, hoje a hora que você fechar os seus olhos vai ser para sempre. Você vai fechar pela única vez e não vai abri-lo mais. Será que eu teria coragem de dormir e fechar os meus olhos? Então é isso que eu trago para o seu coração nessa manhã. Não deixe os seus olhos espirituais fechar, porque a partir do momento que ele fechar, pode sim ser que ele não abra mais. E isso será com certeza o fim das suas esperanças e o fim da sua fé. Então mantenha aberto, e muito bem aberto, os seus olhos espirituais. Essa foi a nossa mensagem do dia de hoje para você. Para que você mantenha a visão. Não essa, mas esta visão. Que Deus abençoe a sua vida e o seu final de semana.